Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Diego Guedes e dando continuidade aos nossos estudos sobre farmacologia aplicada, vamos falar nesse vídeo sobre a utilização da insulina e dos hipoglicemiantes. Bom, primeiro é preciso entender o contexto clínico a ser utilizado desses fármacos. Vamos utilizar esses fármacos em pacientes diagnosticados com diabetes mellitus, tipo 1 ou tipo 2, que nós vamos ver adiante. E o que é o diabetes mellitus? Nada mais é do que a incapacidade do organismo de metabolizar a glicose de forma satisfatória. Pois bem, vamos aqui analisar, conhecer um pouco da anatomia de onde nós estamos falando, do pâncreas. E o pâncreas tem duas células, células alfa e células beta. As células beta são responsáveis pela liberação de insulina, enquanto que as células alfa são responsáveis pela liberação de glucagon. Esses dois hormônios é que vão fazer a regulação da glicose no nosso organismo. Ou seja, se eu tenho um aumento da glicose no organismo, vai haver a liberação de insulina. Se eu tenho a diminuição da glicose no meu organismo, dos níveis de glicose, vai haver a liberação de glucagon. Vamos entender um pouco como funciona o metabolismo da insulina. Como se dá essa liberação de insulina pelo nosso organismo? Vamos tratar aqui das células beta-pancreáticas agora. Nós temos o reconhecimento dos níveis de glicose através das células pancreáticas, que passam pelo transportador GLUT2, que são levadas para dentro da célula e as moléculas de glicose vão ser metabolizadas pelo nosso grande amigo ciclo de Krebs. Pois bem, o principal produto metabólico do ciclo de Krebs é a produção de energia na forma de ATP. A grande quantidade de ATP que é gerada pela presença de glicose vai fazer com que haja uma inibição, um bloqueio dos canais de potássio. Pois bem, eu tenho sódio lá fora e eu tenho potássio aqui dentro. Então, se eu bloqueio a passagem do potássio para fora da célula, eu tenho um acúmulo de potássio. Isso faz com que haja uma despolarização, cargas cada vez mais negativas, fazendo com que a célula precise se repolarizar. Para isso, ela aumenta o influxo de cálcio do meio extra para o meio intracelular, através dos canais voltagem dependente de cálcio, e eu tenho um aumento dos níveis de cálcio no meio intracelular. Isso faz com que se ligue às vesículas, onde tenho as insulinas, as moléculas de insulina, e faz com que haja a ruptura dessas vesículas e a liberação no meio extracelular. Esse é o mecanismo de liberação da insulina. Pois bem, a insulina liberada no meio vai para a circulação e a insulina vai se ligar ao seu receptor para promover seus efeitos. E esses receptores vão estar prioritariamente onde? No tecido adiposo, no músculo estriado, no músculo esquelético e no fígado. Bom, quando eu tenho a molécula de insulina que se liga ao seu receptor, faz com que haja uma fosforilação dentro do receptor, uma cadeia decorrendo dessa fosforilação, e eu tenho uma translocação das vesículas de GLUT4. E o que é que acontece com a translocação dessas vesículas de GLUT4? Elas são deslocadas para a membrana celular, fazendo com que haja a produção de canais que permitam a maior passagem da glicose, ou seja, a insulina permite que haja um maior aporte de glicose para os tecidos adiposos e principalmente o músculo estriado e o fígado. A insulina tem como função função fisiológica, promover no tecido adiposo o aumento da captação de glicose. Isso faz com que haja também um aumento da lipogênese, ou seja, quanto mais glicose no meio eu tenho dentro das células, mais o corpo entende que é energia e o corpo da gente armazena energia na forma de gordura. Com isso também vai inibir a lipólise, ou seja, eu tenho muita energia, então eu vou armazenar energia na forma de gordura e não quebrar. No músculo estriado, a ligação da insulina ao seu receptor faz com que haja translocação e um maior aporte de glicose para dentro da célula. Isso faz com que haja um aumento da captação de glicose. Perfeito. Faz com que também haja um aumento da síntese de glicogênio.
que é a forma de armazenamento da glicose. E também há um aumento da síntese proteica, ou seja, há um aumento da produção de proteínas para manter a homeostase muscular. Some-se a isso também o fígado, que não é um órgão dependente da insulina, mas que também faz com que haja metabolização, a recepção da insulina. Pois bem, quando a insulina é detectada pelo fígado, há um entendimento de que eu tenho que diminuir a gliconeogênese, ou seja, diminuir a produção de mais glicose, ou seja, já tem muita energia no meio, eu preciso diminuir. Com isso, há também o aumento da síntese de glicogênio, que é a forma de armazenamento de energia da glicose dentro do músculo e do fígado, e há também o aumento da lipogênese, que é fazer com que haja armazenamento na forma de gordura. Essa é a ação da insulina, a ação fisiológica da insulina. Pois bem, vamos falar agora do paciente com diabetes mellitus. Nós temos dois tipos de diabetes mellitus: o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2. E o que significa o diabetes num paciente? O diabetes tipo 1 é a ausência ou deficiência na produção de insulina, ou seja, o corpo da gente não produz o suficiente para que haja toda essa cadeia. Então, principalmente, isso acomete em jovens, pois eu posso ter uma mutação, criar anticorpos após determinada idade e faz com que haja ausência ou deficiência da produção de insulina. Isso leva principalmente a partir do diagnóstico clínico realizado, jovens com emagrecimento repentino. Pois veja, se eu não tenho mais a insulina me ligando aos seus receptores, logo eu não tenho a lipogênese, ou seja, a formação de tecido adiposo, a formação de gordura, e eu também não tenho síntese de glicogênio e síntese proteica, ou seja, o paciente perde tecido adiposo e perde tecido muscular, que a gente chama de sarcopenia. Isso faz com que o paciente tenha um emagrecimento. Se é uma das principais formas de diagnóstico, um emagrecimento rápido em jovens, após exames confirmados, detecta a presença do diabetes mellitus tipo 1. Já o diabetes mellitus tipo 2 não significa que o paciente não tenha insulina, é porque após algum tempo, com a própria idade, após alguma mutação que tenha tido na produção da insulina ao longo dos anos, houve uma resistência. Isso principalmente acomete adultos e idosos. Pois bem, funciona da seguinte maneira: nós temos a alimentação e o nosso corpo entende que nós temos mais glicose. Isso faz com que haja liberação pelas células beta de insulina. Pois bem, a insulina vai tentar agir no fígado, no tecido adiposo e no tecido muscular. Só que não há a ligação ao receptor de insulina nesses tecidos. Com isso, não há o aporte de glicose no meio. Isso leva ao entendimento que, não tem glicose dentro da célula. Isso faz com que a célula, por um mecanismo de contrarregulação, estimule a liberação das células alfa para liberar glucagon. E o glucagon vai estimular o quê? Vai estimular o contrário do que é a insulina. Então, vai promover mecanismos que vão levar o paciente à produção de mais glicose e à produção de mais gordura. Isso vai fazer com que o paciente possa apresentar obesidade. E como nós vamos tratar os pacientes? Primeiro, vamos entender o tratamento dos pacientes com diabetes tipo 1, ou seja, aqueles que dependem de insulina exógena, dependem de insulina que sejam provenientes de outras vias que não sejam as vias fisiológicas. Pois bem, a gente diz que o paciente precisa da insulinoterapia e a gente vai entender que nós temos 4 tipos de insulinas que são utilizadas para manter o controle diário. Aqui é um diagrama que me representa o controle diário ao longo das horas, desde a 0 hora da administração da primeira dose até 24 horas. Pois bem, nós temos tipos de insulina que são decorrentes da sua necessidade. Nós temos insulinas de ação rápida, que precisam de uma resposta rápida em resposta a uma alimentação, por exemplo.
E nós temos aquelas de ação lenta para manter a insulina dentro de níveis que mantenham a homeostase, que nós chamamos de insulina basal. Pois bem, nós temos aqui as insulinas de ação ultra rápida. No mercado nós temos asparte, lispro e glulisina. E o que diferencia essas insulinas? A principal característica, por serem de ultra rapidez, cerca de 15 minutos elas já começam a produzir seu efeito. Diferente da insulina regular, de insulina de ação rápida, que cerca de 30 minutos para produzir efeito. Clinicamente não há diferenças significativas entre essas insulinas, em termos de redução de glicose, enfim, resposta a uma alimentação. Mas na prática, para o paciente há um interesse, pois esse paciente vai ter a necessidade de 15 minutos antes aplicar a insulina, ao invés de 30 minutos antes, mais ou menos, das suas refeições. Isso promove uma certa comodidade ao paciente. Já nós temos as insulinas de ação lenta e ultralenta, que elas são ações basais, mantêm os níveis basais de insulina. Então, a de ação lenta, a insulina NPH, ela tem um perfil que pode ser e deve ser administrada até 2 vezes ao dia, enquanto as de ultralenta surgem no mercado glargina, detemir e degludeca para manter níveis durante o dia que possam permitir o paciente administrar apenas uma vez. Note-se aqui a insulina glargina, que ela não tem grandes variações, não tem significativas variações, ela tem níveis basais mantidos que evitam o que nós chamamos na farmacoterapia de picos e vales, ou seja, variações de insulina, variações glicêmicas que podem levar a um alto estado de hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, essas variações podem ser prejudiciais ao paciente. Nós vamos agora, o tratamento do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, nós temos uma lógica um pouco diferente, que são utilizar medicamentos que diminuam a glicemia do paciente, e através do uso de hipoglicemiantes orais. Pois bem, os hipoglicemiantes orais, nós temos 2 grandes classes. Os outros medicamentos, que são por outros mecanismos de ação, e os secretágogos, ou seja, vão aumentar a liberação de insulina. E de que forma se dá essa liberação, esse aumento? A primeira grande classe de secretágogos foi a sulfonilureia. Então, as sulfonilureias são conhecidas como de primeira geração e de segunda geração. Clorpropamida, o maior representante de primeira geração, e a glimepirida, glimenclamida e glipizida são os da segunda geração. E como esses medicamentos funcionam? Pois bem, eles vão promover, já que o paciente, dentro das células beta-pancreáticas, vão estimular cada vez mais ao receptor de sulfonilureia, que está presente ao lado dos receptores dos canais de potássio. Eles vão bloquear esses canais de potássio para promover uma despolarização, promover um aporte maior de cálcio e, com isso, uma liberação de insulina cada vez maior. As metaglinidas também agem por esse mecanismo, mas eles também são considerados como não sulfonilureias. Então, agem pelo mesmo mecanismo dos canais inibindo os canais de potássio, fazendo com que haja uma maior liberação de insulina. Nós já temos agora uma outra classe, são os que agem nas incretinas. As incretinas são hormônios do trato gastrointestinal que são liberadas após a alimentação, em resposta ao alimento presente. Então, a incretina, a GLP-1, que é a principal delas, vai promover no pâncreas, estimular a liberação de insulina e suprimir a liberação de glucagon. Vai também diminuir o apetite e fazer um esvaziamento gástrico mais lento. Nós temos como medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1 a hexanatida e a liraglutida, que são fármacos novos, são fármacos inclusive, como os inibidores da DPP-4, por exemplo, são fármacos que não têm 15 anos no mercado. Então, são fármacos novos, são fármacos que cada vez mais estão sendo prescritos como alternativas aos pacientes. Já esses pacientes que necessitam do agonista GLP-1, ou seja, eu vou estimular o GLP-1, ou seja,
mimetizar a ação para que eu possa promover uma maior liberação de insulina. Já os fármacos inibidores da DDP4, que é uma enzima DDP4 que degrada a GLP-1, tornando ele inativo. Pois bem, se eu inibo essa enzima, a DDP4, eu faço com que GLP-1 esteja mais disponível para promover sua ação fisiológica, que é estimular a secreção de insulina. Então, tanto o GLP-1, o agonista de GLP-1, como o inibidor da DDP4 atuam nas incretinas. Bom, nós temos as outras classes de medicamentos. A principal classe delas, a biguanida, a única biguanida que é presente na farmacoterapia, a metformina. A metformina é o mais clássico dos antidiabéticos orais. E como ela funciona? Ela sensibiliza os receptores de insulina. A metformina, através do seu receptor, é translocada para dentro da célula e é ativada através dos receptores da quinase de AMP. Dentre outros mecanismos que, por exemplo, diminui a síntese de lipídio, diminui a gliconeogênese, vai fazer com que haja a translocação de GLUT4. E como nós vimos mais adiante, GLUT4 vai ser translocado, vai permitir um maior aporte de glicose do meio extra para o meio intracelular, fazendo com, a partir da maior sensibilização dos receptores de insulina. Por isso que a metformina é uma terapia ainda muito utilizada, amplamente utilizada e com excelentes resultados, porque ela promove a sensibilização do receptor de insulina para promover um maior aporte de glicose. Ela não envolve o mecanismo da insulina, da liberação de insulina como os secretágogos. Nós temos as tiazolidinionas, que é a rosiglitazona e a pioglitazona, que são os principais representantes. Cabe um destaque aqui que a rosiglitazona não é comercialmente mais vendida no Brasil. Foi retirada em 2010 por apresentar altíssimo risco cardiovascular aos pacientes. Então, a pioglitazona é a alternativa terapêutica que se tem. Pois bem, eles vão se ligar ao receptor PPAR-gama, dentro das células, vai promover a ativação da transcrição do PPAR e isso faz com que haja um aumento da transcrição gênica e com isso haja uma maior mobilização do tecido adiposo. É um mecanismo complexo e nem todos os pacientes vão fazer uso dessa tecnologia. Além disso, nós temos, por fim, os inibidores da alfa-glicosidase. Ou seja, a alfa-glicosidase é uma enzima que está principalmente encontrada nas vilosidades intestinais e elas são responsáveis pela absorção da glicose. Então, inibindo a alfa-glicosidase, você tem uma diminuição da absorção da glicose e com isso você não tem o aumento da glicemia sanguínea. Para isso, nós temos a utilização do fármaco acarbose. Ok, pessoal? Um grande abraço e tudo de bom!